Queridos irmãos, graça e paz, venham contar esse testemunho para a glória de Deus. Tive essa experiência no dia 9 de abril de 2009, em Boa Vista, Roraima. Depois de 12 anos buscando a Deus, eu tive uma experiência forte. Morei 17 anos em Roraima. Depois de 12 anos, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu estava numa luta travada, onde eu pedi para Deus tirar minha vida. E eu disse um propósito de jejum e oração para Deus me arrebatar, para mostrar quem é o Deus forte, para mostrar quem é o Deus verdadeiro. Eu queria ver como Moisés viu Deus. Eu queria ver, eu entrei em oração e jejum na presença de Deus, orando 90 dias jejuando. Eu jejuava 5 vezes por semana, até 5 horas, 6 horas da tarde sem comer, buscando a Deus pela madrugada, buscando Deus de dia, porque eu trabalhava à noite, passava o dia, e às vezes eu a noite toda orando, dormia um pouco, levantava e orar, buscando a Deus constantemente, de coração aquebrantado. E um dia eu falei: Deus, eu não aguento mais essa luta, tira a minha vida, passa uma carreta em cima de mim e me ressuscita no meu velório, para te conhecer face a face. Deus é Deus tremendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando foi um dia, eu estava deitado na minha cama, que eu ia trabalhar à noite, tirar plantão num posto de gasolina, que se chama na Avenida Manuel Felipe, no bairro de Asa Branca, em frente ao Senai. Você pode pesquisar lá, foi nesse posto que eu comecei a buscar Deus. E nesse dia eu ia tirar serviço nesse plantão, nesse posto lá, é outro nome agora. Eu ia tirar serviço de plantão nesse posto de trabalho de frentista. E à noite eu tirava a noite toda, e à noite eu ia até 9 horas e ficava vigiando o posto. Nesse dia eu ia estar de plantão, e eu falei: Deus, agora eu vou dormir um pouquinho, me dá um infarto agora, me arrebata, mostra o teu reino do céu. Eu quero ver quem é o Senhor. Se eu prego a tua palavra, Deus, eu nunca te vi. Deus usava missionários, usava pastores, ungido de Deus, para falar comigo, que tinha missões na terra comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei: Deus, eu só vou se tu revelar quem é o Senhor para mim, face a face. Oh, glória a Deus, aleluia, face a face. Eita Deus de mistério. E um dia 9 de abril, quando eu estou deitado, que eu acabei de orar, louvado seja o nome do Senhor, vem o anjo de Deus à minha direção e disse: quando eu comecei a cochilar meio-dia, porque eu ia trabalhar à noite, Deus me deu uma revelação muito profunda sobre este arrebatamento. E ali o anjo veio e disse: a paz do Senhor Jesus. 2 minutos que eu comecei a cochilar, veio a visão, a revelação de Deus sobre este arrebatamento de espírito. E esse anjo veio e disse: a paz do Senhor Jesus, eu sou mensageiro de Deus, mensageiro do Deus de Israel. Venho te trazer uma mensagem, porque Deus ouviu as tuas orações, e você vai contar para todos os cantos, vários lugares deste mundo, para a glória de Deus. Estou contando esse testemunho para a glória de Deus. Quando Ele tocou no meu corpo, aleluia, o meu espírito saiu do meu corpo. Eita glória, aleluia, o meu espírito saiu do meu corpo. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia, meu espírito saiu do meu corpo. Meu espírito saiu do meu corpo e eu fiquei olhando, mas como é que eu sou eu? Eu via eu e via eu de novo. Aí eu fui entender que era meu espírito que tinha saído do meu corpo. Assim que como o seu espírito é o seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu vi as pessoas, meu coração ficou batendo, meu corpo anestesiado, eu não senti dor. E ali ele disse: me segue. E eu fui seguindo uma estrada muito larga, uma estrada muito grande. Eu vi as pessoas sem camisa, pessoas do mundo trabalhando, agoniado, numa correria. E de repente ele disse: me segue. Eu cheguei na beira de um abismo, seguindo aquele anjo, na beira daquele abismo, um abismo muito grande, um paredão de pedra, muito escuro. Ele colocou os pés 40 centímetros na beira daquele abismo, e ele fez um sinal e subiu. E meu espírito também fez. E meu corpo aqui deitado na cama, meu corpo aqui adormecendo, meu coração aqui batendo, e meu espírito no outro lugar. Foi um segundo, meus amados e queridos irmãos, para a glória de Deus. Quando eu vi, eu já estava num lugar. Um lugar, glória a Deus, maravilhoso. Um lugar glorioso.
lugar de paz, lugar cheio da presença de Deus, um lugar onde eu via as pedras. Eita, glória a Deus! Eu vi aquelas pedras afogueadas, aquele lugar lindo, glorioso, aquele vento soprava, aquela brisa, aquele claro da glória de Deus. Eu via como fosse milhões de claro, como se fosse uma lâmpada fluorescente. Aquele claro de uma lâmpada fluorescente é assim no céu de glória. Lá não tem luz, não tem lua, nem tem estrela. Só tem aquele claro, como fosse amanhecer o dia, aquele lugar maravilhoso. E eu fui andando. Nessas aflições eu pedi para conhecer Jesus face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu se aproximei naquele muro branco que fala de Apocalipse capítulo 21, você pode ver lá que fala num grande muro branco. Louvado seja o nome do Senhor. E eu se aproximei a 2 metros de uma porta de 50 centímetros de largura, mais de 2 metros de altura. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela porta se abriu. Eita, glória a Deus. Aquela porta se abriu. Aleluia! Rabanás, eu tenho saudade deste lugar. Rabanás, aquela porta se abriu e eu contemplei de glória. O anjo entrou, aquela porta fez zup para dentro. Nós entramos uma porta como linda de cristal, muito gloriosa, parecendo vidro. Quando olhei para dentro, eu escutei um barulho de glória a Deus. Nossa, saudade deste lugar. Estou sentindo a glória de Deus. Olhei, eu vi aquele muro branquinho por lado de dentro, como se fosse cerâmica da terra. Aqueles quadradozinhos de cerâmica que tem açougue aqui em supermercado, é lá no céu de glória, este lugar, no paraíso eterno, que eu olhei para a direita, eu vi uma glória, o povo no mistério de Deus, aquele povo rodava, aquele povo sapateava, falava em línguas estranhas, aquele povo de branco, de glória, aquele povo com as vestes brancas, olhei para aquele povo falando em mistério, como estou falando agora. Aquele povo sorrindo, aquele povo rodava, aquele povo sapateava, eita glória. Eu fiquei vendo aquele povo, não tinha sequer vaidade, não tinha sequer unha pintada, não tinha brinco das orelhas. Homens e mulheres igual, as mulheres o cabelo que dava abaixo do joelho, eita glória. Olhei para aquele povo, eu vi aquele povo numa felicidade, aquele vento, aquela brisa soprava, e aquele povo num movimento espiritual, rodando, sapateando, falando mistério com Deus. E os homens eram como se fossem jovens de 20 anos de idade. Não vi ninguém velho no céu. Pode ser que em outro lugar tenha pessoas de 12 no céu, mas eu não vi negro, nem preto, nem aleijado. Eu vi todo mundo igual. Eu quero dizer que as pessoas que são pretas de outra cor, não, eles são escolhidos de Deus. Aqueles que aceitam Jesus não têm discriminação, que são vasos de Deus. O que eu pude entender é que no céu não existe velhice, no céu não existe cansaço, no céu não existe fadiga, só tem a glória de Deus. Aquele povo adorando, o Deus poderoso, e aquele povo numa alegria, e aqui eu pensando, onde é que é isso? Onde é que é isso? De repente, eles falando inglês, a língua dos anjos, e aquela mulher, veio uma mulher em minha direção, 1,5 metro de distância de mim, parou em frente de mim e disse: Deus quer missões na terra da Balabasfiga. Aí eu entendi, eu não estava aqui, eu não estava neste mundo, eu estava no lugar celestial de glória. E eu fui andando, e aquele povo naquele mover, fiquei 1h30 no céu de glória. Quando eu tornei ela 3 horas da tarde, e nas minhas aflições, eu de repente que eu olhei, eu topei um homem, eita glória, homem maravilhoso, eita glória,
o homem príncipe da paz. Eita, Deus de mistério. O seu nome é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Não pude contemplar sua face, mas aquele homem de 4,5 metros de altura. Eu olhei para cima, eu escutei uma voz, queridos, que tremeu toda onde eu estava. Uma voz de um trovão. Aquele homem disse assim: eu quero missões na terra. Eu quero missões na terra. Com a voz de um trovão. Eu tremei todo. Muitas pessoas viram Michael Jackson, aquele cantor famoso, tremia na presença do homem daquele que não é nada, que é bagaço, que é cinza. Mas eu tive, para a glória de Deus, essa experiência maravilhosa. Quando eu olhei para cima, eu vi um homem, pois eu não pude ver a sua face. Aquele homem estava com véu tampando na sua frente, aquelas vestes de linho, glória a Deus, resplandecente, que eu não conseguia ver o seu corpo, mas eu consegui ver ele. E eu olhei para cima, eu vi uma coroa, eu não sei se é de ouro, diamante, eita glória. E eu conheci: Senhor, me deixa aqui. Ele falou para mim: cadê os pastores, missionários, evangelistas? Eu quero missões na terra, eu quero missões na terra. Deus está irado com este mundo. Eu disse: Senhor, me deixa aqui. Não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, Senhor. Não me deixe ali naquela terra de sofrendo, Deus. Eu já comi o pão que o cão amassou naquela terra. Ele falou a última palavra para mim: marcha a terra. Tremeu tudo. Se prepara. Jesus está voltando. Se prepare, Israel. Jesus está voltando. Olhei, voltei. Falando em mistério com Deus, da glória. Eita, poder de Deus. Eita, glória. Eu não sou nada, apenas servo de Deus. Da glória. Você que vai ouvir esse testemunho, você vai se impactar. O Deus vivo ainda fala com o profeta ainda. E eu fiquei falando mistério com Deus horas, chorando. 8 anos se passaram. Depois disso, eu clamei, entrei em oração, jejum de novo, 2 meses e meio. E eu perguntei para Deus: Senhor, eu não sou digno de nada. Me revela, Espírito Santo, pela tua misericórdia, o que esses pastores, o que esses evangelistas, o que esses missionários fazem que não está agradando o Senhor. Eu vou falar o teu recado, Deus, eu vou dar o teu recado. De repente, eu barrendo o poço de novo, às 10 horas da noite, estava de plantão, eu comecei a ouvir aquela voz gloriosa, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Começou a falar comigo: diga para a minha igreja. Eu comecei a falar mistério com Deus. Diga para a minha igreja que Deus não está. Deus tem muitas bênçãos para dar para os seus servos, mas tem muitas igrejas de crente na terra pregando a palavra, mas estão pregando muita prosperidade, pregando muita riqueza, pedindo riquezas, fazenda. Deus inclusive tem muito para dar para os seus servos, mas eu venho te dar um recado. Eu venho te dar este recado. Espírito Santo falando comigo, aquela voz gloriosa, que Jesus está voltando, que se prepare, porque Jesus está voltando. Eu entendi tudo, esse recado. Eu era fanático de riqueza, jogava na Mega Sena mesmo crente. Eu queria riqueza. Hoje eu tenho uma riqueza que é Jesus. A maior riqueza, queridos, não é o patrimônio. A maior riqueza é estar com Jesus. Ele calama as feitas em Cristo, na presença dele. Talvez você está passando por luta aí, você tem tentado desanimar a tua vida,
Mas Deus traz uma palavra para você através desse testemunho. Deus está falando com alguém. Talvez você está desanimado, não quer mais seguir a fé, parou a sua carreira. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar com o poder do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tudo isso é para a glória de Deus. Passa para frente esse testemunho para a glória de Deus. Os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Donizete Soares. Venham trazer essa experiência fortíssima para a glória de Deus. Depois desse arrebatamento que estive, eu estava em casa, buscando a Deus em oração. Muitos dias que eu não pregava, não jejuava mais. E de repente eu comecei a ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Fui incomodado, o Espírito Santo de Deus me tocou para ir numa casa, 3 quilômetros de distância. Eu peguei a bicicleta e saí andando. E cheguei nesta casa. Lá tinha uma irmã que era do círculo de oração, uma bênção, mas ela estava numa luta muito grande. Eu não sabia que ela estava passando. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu vim aqui porque Jesus me tocou para me vir na sua casa. Eu não sei o que você está passando, irmã, mas eu vim aqui fazer uma oração. Se Deus me revelar alguma coisa, eu vou falar. Eu entrei, se concentrei com Deus, comecei a oração. De 1 minuto, 2 de oração, Deus me abre a visão. E eu via milhões, centenas de demônios dentro daquela casa. Aquele povo estava numa luta travada, e eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, o céu se abaixou. Eita glória! O céu se abaixou. Eu via o céu se abaixar e eu vi o céu se abrir 50 metros da minha cabeça. E cujo de repente abriu a visão, eu via milhões, milhões, milhares, milhares, milhões, milhões, milhares, milhares, milhões, 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 trilhões, bilhões de anjos de Deus, com umas trombetas, glória a Deus, umas trombetas nas mãos. Abriu aquele corredor, aqueles anjos com as trombetas de ouro na mão, brilhava. Eu vi essa visão durante 3 minutos. Quando se abriu aquela visão, que o céu se abaixou, os anjos apareceram. De repente eu olhei, se levantou aquele homem de branco, cujo eu não conseguia ver a face. Eita glória! E saía aqueles raios de glória, eita glória, da sua roupa. Olhei para ele e não vi a face, mas olhei para a sua cabeça de novo, eu vi uma coroa, saía aqueles raios de glória. E aquele homem de vestes brancas, linho, muito glorioso. E de repente ele levantou de pé. E essa visão foi colhida para o céu. E de repente Deus me tomou em profecia, desceu um anjo naquela casa. Deus me tomou em profecia, falando com aquela irmã, para que ela não parasse, continuasse a caminhada. E ali eu via anjos descer. O anjo Gabriel desceu, eu vi anjo descer, com espada na mão, demônio sendo quebrado, sendo estraçalhado no meio. E ali Deus me tomou, me deu uma unção tão forte, me deu uma unção tão maravilhosa, que eu andava embriagado, cheguei em casa embriagado, fui para o trabalho embriagado, eu andava de pé na rua, eu andava bêbado, cambaleando, e as pessoas olhavam para mim e diziam assim, esse homem deve ter fumado muita droga ou bebido demais, que ele está embriagado. Eu senti uma unção muito maravilhosa. Eu senti uma experiência forte, 2 dias falando de mistério com Deus e chorando. Eu quero dizer que você que está desanimado, você que parou o teu ministério, não pare, vai em frente, Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Trago essa experiência aqui, quem vos fala é Donizete Soares, evangelista. Para a glória de Deus, eu cheguei de Boa Vista, Roraima, na casa da minha mãe, não queria mais jejuar, não queria mais orar, não queria ler mais a Bíblia. Estava tranquilamente na casa da minha mãe, muita prosperidade, não queria mais orar. Mas quando foi dia 31 de maio de 2012, dia 9 de abril, eu tive experiência desse arrebatamento lá em Boa Vista, Roraima. 31 de maio de 2012, eu tive uma experiência do grande trono branco. Mas muitas coisas Deus me mostrou
1h30 de revelação. A glória de Deus. E quando eu dormi, despertei de uma revelação, 1h52 da madrugada, desse dia 31 de maio de 2012. Estou dormindo quando eu vi aquela voz, que tremeu tudo onde eu estava. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse assim: veja como é que vai ser depois da vinda de Jesus. E abriu um grande trono branco, ele era infinito. Louvado seja o nome do Senhor. Era um grande trono branco, e eu vi um anjo com um livro do tamanho, um grande trono branco, e eu vi um livro que ele era do tamanho de uma casa. Tinha acabado de falecer uma pessoa aqui na terra. E aquela pessoa chegou diante daquele anjo e disse: anjo, veja, meu nome está escrito nesse livro. Queridos amados, você vai se impactar para a glória de Deus. E aquele anjo pegou aquele livro, abrindo folha por folha, folhas por folha. Eu vi aqueles nomes, era folheado a ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles nomes eram de ouro, escrito no livro da vida. Que coisa gloriosa! Glória a Deus, que coisa gloriosa. Eu fiquei vendo, como se fosse um filme, vendo aquele livro, um livro da capa preta, muito grande, tamanho de uma casa. E o anjo foi caçando o nome dele, folha por folha, folha por folha, folha por folha. Uma hora, ele procurava, ele disse assim: não se encontra aqui. Atrás, e antes dele abrir esse livro, eu vi uma grande luz, que era mais forte 1000 vezes do que o sol. Clarinha como uma lâmpada fluorescente, passou na velocidade, como se fosse milhões de vezes mais do que um jato supersônico. E aquela luz clareou quando apareceu o grande trono branco, com o anjo com esse livro na mão. E eu fui vendo aquele anjo, olhou todos aqueles nomes, não estava aquele nome escrito no livro da vida. Aquele homem implorou: me deixa aqui, eu quero entrar, porque eu já fui crente lá na terra, eu fiz o bem, ajudei muitas pessoas. Eita, glória a Deus! Aleluia! Deus está falando com alguém aqui. Pede esse testemunho. Ele disse: não se encontra aqui. Ele implorou: deixa eu entrar aí. Ele disse sim: afasta-se. Ele falou: afasta-se. Aquele grande daquele trono branco, o anjo disse: afasta-se. Aquela voz 1000 vezes mais forte do que o Cid Moreira. E abriu um abismo, e aquele homem foi lançado. E de repente apagou tudo, abriu outra visão. Eu via, começou a chover em cima das pessoas na terra. Pessoas corriam para cá, pessoas gritavam para lá. Só que chovia, só que não era água, era ácido sulfúrico em cima das pessoas. Ia comendo as pessoas, eita glória. E as pessoas gritavam. De repente houve uma explosão muito grande, ouviu uma explosão muito grande, começou a encher, subia águas que ia quase nas nuvens, só que a água não era água normal, era água fervente, não sei de quantos graus, que fervia, borbulhava de quente, e aquelas pessoas gritavam: misericórdia, Deus, me ajuda, me tira daqui. Eu ouvi uma voz que tremeu tudo, eita glória, não há mais misericórdia na terra. Não há mais misericórdia na terra. Queridos, e aquele povo gritava, aquele povo chorava. Pagou tudo em minha frente. Começou bombas cair na terra. Bomba de gás explodia no espaço de pó, ia morrendo as pessoas, e as pessoas gritavam, e o povo gritava onde estava Deus, e Deus em silêncio, não falou mais nada. E aquele povo gritando, e era uma tribulação para um lado, gente correndo, gente desesperado. Chegou uma criança de 6 anos de idade, de 4 a 6 anos, na frente do pai, e um cara vestido de exército, era um cabo do exército, e chegou um tenente na frente do exército, daquele rapaz, disse, botou o fuzil, mandou que o cabo colocasse o fuzil na testa da criança e atirasse. Ele disse: não, ele disse: atira. Ele disse: eu não posso atirar, é meu filho. Ele disse: se você não matar ele, eu te mato. E ele, pum, na cabeça da criança. A criança caiu para lá. Queridos, e eu via
o povo gritando, e gente pulando, e gente correndo, e gente, uma aflição que eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma aflição tão grande como essa que vai vir. Aquele povo gritando, aquele povo desesperado, aquele povo corria, não tinha como escapar da ira de Deus. Era suprimento, era carro tomando, a gente gritando. Corria gente, gritava gente pulava. Eita Deus de mistério, Deus está falando com pessoas aqui através desse testemunho. Houve a quarta explosão. Abriu uma explosão muito grande, abriu um buraco gigantesco, escuro no meio da terra. E ali saíam demônios muito furiosos, de todo jeito, cabeça de cavalo, cabeça de escorpião, cabeça de cavalo, de todo jeito, todos os demônios mais horríveis que eu nunca tinha visto um trem daquele, que a Bíblia diz que virá um abismo na terra, será aberto um grande abismo, já vi isso no Apocalipse. Eu me lembro onde é que está escrito. E ali eu vi as pessoas gritavam, serão atormentadas, não tinha para onde escapar da ira de Deus, não adiantava fugir. Isso era no mundo inteiro essa pressão. Fiquei vendo 1h30 isto, louvado seja o nome do Senhor. E de repente, eita glória, houve outra explosão. Uma explosão, última explosão, a terra virou como um tomate de fogo. Eu despertei chorando, corri para o quarto da minha mãe, abracei meu pai, que são católicos, abracei minha mãe, inclusive ora pelo meu pai, que é José Miguel Silva Filho, minha mãe é Dite Vilarim da Silva, para Deus salvar esse povo que não conhece Deus, anda atrás da idolatria, não conhece Deus, adora imagem de escultura. Eu estou há muito tempo orando para Deus salvar eles, mas eles têm um coração muito duro. Eu corri chorando, abracei minha mãe, abracei meu pai. Principalmente minha mãe disse: o que é que você tem, meu filho? O que é que você tem? Eu disse, meu pai disse: você está ficando louco, meu filho? O que é que você está vendo? Eu disse: Jesus está voltando. Eu tive uma revelação do Apocalipse sobre a ira de Deus sobre a terra. Queridos amados, vai ser doído quem ficar aqui. Se arrepende enquanto seja tarde. Se arrepende antes que a ira de Deus virá sobre a terra. Se curva diante do Deus poderoso. Ele virá no abiscar do olho. Ele virá. Que Deus te abençoe no teu ministério. Ele está voltando. Não tem como escapar da ira de Deus na terra. Não adianta fugir. Não adianta desistir. Tem que ir à frente. Tudo isso é para a glória de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Queridos irmãos, eu quero que você compartilhe todos esses áudios na internet. Onde você estiver me ouvindo, a minha voz, compartilhe. Aqui é o evangelista Donizete Soares. Sou profeta pela misericórdia de Deus. Eu trabalhava nesse posto que chama Posto Pinheiro, como já expliquei, em Boa Vista, Roraima. Na rua Manuel Felipe, bairro de Asa Branca, de frente ao Senai. Você puxando lá na internet, você vai ver esse posto. Foi ali que eu tive essa experiência de topar com o adversário de Deus, face a face. E eu, numa luta muito grande, numa tribulação muito grande, pensei em desistir quando Deus me arrebatou. E eu, numa luta muito grande, e antes de eu ser arrebatado, eu tive essa experiência cara a cara com o inimigo. Depois Deus me arrebatou, me deu graça, me deu força, para a glória de Deus. Tudo que eu estou falando aqui é para a glória de Deus. Não sou digno de nada, mas é para a glória de Deus. Eu estou ali, buscando a Deus, não pedi para ver Satanás, mas Deus me mostrou pela sua infinita misericórdia, para que você saiba que nem tudo que é bonito é de Deus, nem tudo aparentemente que é bonito é de Deus. Só quem é grande e poderoso é Jesus.
Ele é glorioso, e Ele é lindo, e é o príncipe da paz, e é o nosso Salvador. E eu estou ali, vigiando esse posto, limpei o posto, e entrei para dentro, e orando, todo o tempo orando, direto, buscando a Deus, quando faz 3 horas da madrugada, desse dia em fevereiro de 2009, depois eu tive experiência, em 2009, eu tive em fevereiro, eu tive essa experiência com o inimigo, e dia 9 de abril, arrebatamento com Deus, em espírito, e vi o Senhor Jesus, para a glória de Deus. E eu estou ali, deu vontade de dar um cochilo, que eu não dormi à noite quando eu estava vigiando. Deu aquela vontade de dar aquele cochilo, eu sentei numa cadeira, encostei na parede, de dentro da vidraçaria, porque o posto de gasolina tem um escritório e tem uns departamentos que era de guardar óleo, e tinha um lugar lá que não tinha nada, era aqueles vidros fumê, quem estava dentro via quem estava fora, mas quem estava fora não via quem estava dentro. E eu estou lá, e comecei a adormecer, dei um cochilo, Deus queria mostrar algo profundo, que eu sentei naquela cadeira, 2 minutos, abriu minha visão espiritual, e lá veio um homem de branco na minha direção, cujo eu pensei que era o anjo de Deus, mas ele de roupa branca como médico e sapato preto, chega iluminado, engraxado o sapato, chega e brilhava. Ele de roupa branca como médico e o sapato preto, todo engraxado, como fosse engraxado, brilhava, aparentemente uma pessoa de 40 anos de idade. Quando ele se aproximou de mim, eu vi a voz do Espírito Santo de Deus, e disse assim para mim: esse é o inimigo de Deus, Satanás, repreende ele em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus foi conversando comigo ali, se aproximando, conversando comigo, foi conversando comigo e disse: olha, os crentes que têm intimidade com Deus, quando clamam o sangue de Jesus, há uma explosão no mundo espiritual, que até os demônios passam mal no inferno. Aquele homem se aproximou perto de mim, parecido um príncipe. Ele é um príncipe, Satanás é um príncipe, mas depois daquela aparência boa, que parece ser um príncipe, ele se transformou num monstro na minha frente. Quando ele disse assim para mim: eu conheço tua vida, eu sei quem você é, tu tem coragem. Eu andava em lugares lá em Boa Vista, Roraima, que 6 horas, 18 horas da tarde, você não passava lá mais. Lá tinha uma galera que tomava, que matava, que assaltava, tomava bicicleta, celular, e eu passava 3 horas da madrugada, nesse lugar escuro, que não tinha energia, orando e glorificando a Deus. Nunca topei com um galeroso na minha vida naquele lugar. E ele disse: eu conheço tua vida, quando tu tinha amigo, agora tu não tem amigo, tu não tem dinheiro, tu tem só água na geladeira. Eu quero dizer para você que Deus conhece a tua vida, mas o inimigo também conhece a tua vida. O inimigo não conhece o teu pensamento, mas conhece a tua vida. Se tu é fiel, se tu é infiel, como é que tu anda? Não adianta se esconder. Tem muitos crentes que pensam que o inimigo não conhece sua vida, ele conhece também. Ele sabe se você é homem de Deus ou não é, ou se tu está em falha, ou se você está de bem com Deus. Ele se aproximou 3 metros de distância, conversando comigo. Eu disse para ele: eu não tenho medo de você. Eu só temo o Deus de Israel, que é do céu de glória, que você conhece. Eu não tenho medo de você. Ele não tocou em mim, porque Deus não permitiu. Mas eu estava 2 metros de distância dele, para saber que é para a glória de Deus, que o crente que é ungido, nem o diabo pode tocar. Eu quero dizer que você que está aí me ouvindo, que vai ouvir esse testemunho, tenha fé, tenha ânimo, ninguém vai tocar em você. Se você busca a Deus, ninguém toca em você. E ali, quando ele disse assim: eu vim te ajudar. Você tem sede de ser rico, ser milionário, ser rico, ser milionário. Eu pedia 52 milhões da Mega Sena para Deus. Hoje em dia eu não quero Mega Sena, eu quero ser salvo, morar no céu de glória. E aí, eu disse: eu não quero conversa com você. Ele insistiu: faça um pacto comigo, que tu vai ser o maior milionário e rico dessa cidade, tu serás conhecido. Eu colocarei pessoas no teu caminho, que vai te jogar a monte de drogas e cocaína, onde tu será milionário e rico e terá tudo na vida. Eu disse para ele: olha, quem me prometeu foi Deus, que você conhece. Mas só tem uma coisa que Satanás corre, é que se você falar o nome de Jesus, todo poder e autoridade está no nome de Jesus. Quando eu disse: olha, o sangue de Jesus tem poder, quando eu falei esta palavra, houve uma explosão. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Houve uma explosão. Esse homem afastou de mim uns 5, 6 metros. Houve uma explosão. Virou tudo fumaça na minha frente. Dentro daquela fumaça, e aquele homem, o inimigo de Deus, se transformou num grande monstro,
horrível, feio, que você não está preparado para ver. Ali eu senti aquela presença maligna, aquela presença ruim. Eu comecei a clamar a Deus, ler o Salmo 91, despertei daquela visão e chorei. Muito tempo, amanheci no dia chorando para Deus não tocar, não permitir que Ele tocasse em mim. E ele foi embora, desapareceu, para a glória de Deus. Agora vou entrar no testemunho do Hades, para você saber que a Bíblia fala que existe lugar de tormento eterno. E quero que você compartilhe esses áudios aí na internet para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, venham trazer esse testemunho do Hades. Testemunho muito forte, a qual muitas pessoas têm falado que o inferno não existe. A Bíblia fala claramente que existe. E eu quero dizer claramente que já estive neste lugar, no Hades, uma parte de tormento eterno, para a glória de Deus. E ali, eu buscando a Deus, e apareceu uma missionária. Essa mulher era um vaso de Deus. Ela era cheia do Espírito Santo. Profetizava, onde ela ia, jogava óleos ungidos nas pessoas. Pessoas recebiam o poder do Espírito Santo. Era um instrumento de Deus. Disse que era missionária e pastora. Ela tinha uma comitiva que andava com ela. Mas eu fui olhando para aquele movimento espiritual, eu fixei os olhos nela. Que eu sou curioso. Eu sou curioso. Não precisa você dizer para mim que você anda com Deus. Eu sei, porque Deus me deu o dom de visão, revelação do Espírito Santo. Se você é homem de Deus, serva de Deus, mulher de Deus, eu conheço quem é você, através da visão do Espírito Santo. Mesmo que eu nunca te vi, Deus me mostra se você está em intimidade ou se você não está com Deus. E eu olhei para aquela mulher, não julguei, mas eu olhei pelo que a Bíblia diz, que Deus não aceita a vaidade. Porque tem muitos crentes por aí que gostam de andar, somente as mulheres, não tenho nada contra ninguém, não estou aqui para magoar, não ofender mulheres de pastor, ninguém, nem serva de Deus. A Bíblia diz na Bíblia que no céu não entrará pecado, a também é pecado. Essas coisas a Bíblia diz lá em capítulo 3 do livro de Pedro, né, o Evangelho de Pedro, que ele pregou o Evangelho de Jesus, mas o ministério do apóstolo Pedro, que o frisar da mulher, a beleza da mulher não está no posterior, está no interior. Nem em joia, nem coisas do cabelo, nem ouro, nem prata, essas coisas. Lá fala ditamente, praticamente assim. Eu não estou lembrando muito bem, mas que fala que lá a beleza da mulher está no interior, não posterior, em joias, em investimento, essas coisas. Lá fala claramente isso, né? Então, eu olhei e eu vi aquela mulher, cheia de vaidade, um batom nos lábios, que isso aí tudo, para quem não sabe, é consagrado para Satanás. Para quem você não conhece o mundo espiritual, já conversei com um ex-bruxo, que hoje é homem de Deus, que é pastor ungido, ele falou que todas essas coisas, vaidades, que as pessoas usam aqui, que algumas crentes usam aqui, são consagrados para Satanás. Brinco nas orelhas, joias, pinturas. Talvez eu vou falar essa verdade, a pessoa não gosta de receber a verdade. Ah, mas esse cara é muito chato, o que tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer que Deus vem buscar uma nova escolhida. Deus vem buscar pessoas que só porque é crente não se prepara, e outra não deixa a vaidade. Tem outras coisas mais que a Bíblia fala. Não me leve a mal. Eu falo de experiência própria que tive no arrebatamento lá no céu de glória, no paraíso eterno. Lá não tem vaidade. Lá não tem unha pintada, lá não tem cabelo cortado, lá não tem sobrancelha pintada, lá não tem, porque Deus... Tem pessoas que Deus pensa que lá no céu existe açougue, só que é o coração. Tem muitos evangelhos que não são de Jesus que estão pregando assim. Igrejas que não têm doutrina. E aí, aquela mulher toda cheia de vaidade, eu olhei, não bateu no que a Bíblia diz. Estudei a Bíblia há 17 anos, conheço ela há 17 anos. E a Bíblia é contra a vaidade. Né? Fala muitas coisas, como é que é uma serva de Deus, como é que é um servo de Deus, como é que é um ungido de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir. E eu clamei a Deus, Senhor, mas ela chegou e disse uma coisa que tinha ido 15 vezes no inferno, que via Tranquedo Neve lá, que tinha visto cantores famosos lá, que tinha visto PC Faria lá, e outros cantores, muitas pessoas lá. E eu fiquei vendo, e eu disse, Jesus, me leva lá no inferno. Eu quero sentir o que esse povo sente. Eu quero ver o que esse povo sente. Nesta visão, e aí eu sonhava. Eu sonhava que eu estava sendo lançado num abismo.
estava lançado num abismo. Louvado seja o nome do Senhor. E num dia não teve escapatória. Passou 2 meses atrás, eu sonhava, meu espírito caindo no abismo. 2 meses passaram e eu jejuando, para Deus me levar lá, para me conhecer como é que é o inferno. Não foi nada não. Um dia eu cheguei da igreja, de uma igreja, uma mini vigília. O culto foi abençoado, paralítico andando, gente curando de câncer. Foi um movimento espiritual grande. E nesse dia que eu cheguei, ia dar 10 para 1 da madrugada. Culto abençoado de fogo. Começou às 7h30, foi parar 1 hora, quase 1 hora da madrugada. Eu saí porque o culto praticamente ia virar quase a noite e eu fui embora. Quando eu cheguei 10 para 1 da madrugada, eu dobrei os meus joelhos. Eu disse, Deus me dá uma noite de paz. Quando eu olhei no relógio, ia dar 1 hora. Eu desmaiei. Deitei na cama e desmaiei. Agradeci pelo dia, pelo culto abençoado, disse, dá uma noite de paz. E ali eu desmaiei, meu espírito foi lançado no meu corpo. Foi lançado num abismo muito grande, muito escuro. Eu vi aquelas caveiras, eu fui lançado numa velocidade que eu não tenho nem comparação. As coisas de Deus são mistério. E eu fui lançado, e quando eu cheguei embaixo, eu senti aquela presença ruim, um medo horrível. Ó lugar ruim, não queira ver o inferno não, queridos. Que você não está preparado. Estava jejuando 90 dias. E aí, quando eu vi aquelas cavernas, tipo que tem, aquelas cavernas no chão, aquelas cavernas, eu via gemido de pessoas. Eu via pessoas de vaidade, de brinco nas orelhas, de batom, aquelas mulheres de calça comprida, igual as pessoas mundanas aqui do mundo andam. Eu via lá. E aquele negócio ia comendo aquela mulher, eu não sei se é sol da cáustica que tinha ali, dentro de um abismo, um buraco lá no chão. E meu espírito 2,5 metros acima daquele lugar. 2,5 metros acima daquele lugar. E eu fui aqui andando. E era gente gritando pra cá, eu só escutava, ai, ui, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aquele negócio foi comendo a mulher, ela foi ficando carbonizada. Ficando só tipo uma pessoa que morre quando um acidente que um carro pega fogo. E de repente eu olhei assim, eram várias pessoas, centenas. Eu olhei, eu vi um homem, para você saber, quem parte com Jesus, quem parte com Deus, a roupa é brancas. Mas quem parte sem Deus, a roupa é a mesma que enterra aqui. E eu fui olhando aquele homem, estava em 5 metros de distância de mim, eu estava 3 metros de altura dele. Meu espírito, o nosso espírito flutuava no ar. Neste lugar flutuava. O nosso espírito flutua. Nossa matéria não, mas o espírito flutua, meu espírito flutuando. E eu fui levado pela dimensão espiritual. E eu vi aquele homem, ele era gritado. Ele gritava muito, ai, me tira daqui, um lugar escuro, horrível. Que você fechando os olhos, se você ter visão, você vê alguma coisa. Lá nem com os olhos abertos, nem fechados, você vê nada. Clarei um pouquinho assim, clareou. Eu vi uns 70 metros de distância só. Aí eu vi aquele homem gritando, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aquele homem estava de roupa marrom. Ele era bem gordão, ele pulava e gritava, me tira daqui. De repente eu vi um barulho, dessa forma. Vup, vup, vup. Quando eu vi aquele barulho, eu vi lava de fogos, vinha à minha direção, clamei, Jesus, me tira daqui. Aquela força sobrenatural me puxou para trás. Zup! E eu fiquei em cima da cama se batendo. Isso era 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada. E o pessoal que estava do meu lado, eu deitado na minha cama, eu tinha uma filha que ela já faleceu. Esse tempo eu tinha uma família, hoje eu estou só na presença de Deus. E escutou aquele barulhão, se assustou e perguntou o que tinha acontecido comigo. Eu disse para ele, minha filha, eu acabei de chegar do inferno. Todo mundo se assustou. Queridos, aqui não é brincadeira não. Eu estou rindo aqui, mas o negócio aqui é sério. Se assustou todo mundo, eu não consegui dormir mais. Para contemplar como eu vi lá no céu, de glória, quando eu vi Jesus, ele chorando. Chorando, eu esqueci de falar agora que eu lembrei, eu vi ele chorando. Lágrimas jorravam da frente dele, 2 metros de distância. E eu perguntei, por que esse homem está chorando? O anjo me disse, ele chora 24 horas, porque centenas de almas são lançadas no inferno porque não quer Jesus como seu Salvador. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que Deus abençoe os irmãos. Isto é para a glória de Deus. Se alguém quiser ter contato comigo, entre no meu WhatsApp, que é isso aí que está, que é esse WhatsApp que está nos áudios, e que eu estou mandando para essa pessoa aí para a glória de Deus. Quem quiser ouvir mais esse testemunho, me procura,
que eu gravo novamente para a glória de Deus. Espero que você tenha gostado para a glória do Senhor Jesus.